Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians tem, mais do que nunca, ficou claro a necessidade do Corinthians de contratar reforços. O Corinthians precisa contratar reforços. O Mano Menezes falou isso escancaradamente na entrevista coletiva, da necessidade do Corinthians em contratar reforços. E é por isso que o Corinthians está cada vez mais no mercado da bola, está correndo atrás do prejuízo para recuperar o prejuízo, né? Para reverter o prejuízo e trazer jogadores. Até agora o Corinthians trouxe apenas 6 jogadores. E um deles, o Garro, ainda não está com a documentação regularizada. Então a situação do Corinthians está bastante complicada nesse sentido. Outro, Gustavo Henrique, está ainda se recondicionando fisicamente, e tem o Palácios que está machucado. Enfim, o Corinthians só pode, desses 6 jogadores, o Corinthians só pode utilizar 3 jogadores. Só tem utilizado o Félix Torres, o Hugo e também o Ranielli. É muito pouco para uma reformulação pretendida pela equipe do Corinthians. Antes de falar das contratações, quero falar de uma proposta que o Corinthians recebeu e recusou pelo centroavante Yuri Alberto. Justamente o Yuri Alberto, que está passando por uma fase muito ruim no Corinthians, hein? O Corinthians recusou uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra pelo centroavante Yuri Alberto. O clube inglês tentou o empréstimo do jogador até o meio do ano, com o valor de compra fixado após esse período. Mas não há interesse do Corinthians em emprestar o Yuri Alberto. A diretoria corintiana avisou que só aceita negociar o atleta em definitivo. O Timão tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Wolverhampton aceitou fixar a opção de compra dos direitos econômicos do Yuri Alberto em aproximadamente 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual, mas o Corinthians não quis abrir negociação. A oferta foi apresentada ao Corinthians por meio da empresa dos ex-jogadores, o Dudu Cearense e o Rodriguinho, que são sócios desta empresa. As conversas foram iniciadas nos últimos dias e as partes entendem que não há mais chance de reviravolta, uma vez que a janela de transferências da Inglaterra fecha nesta quinta-feira. Então, portanto, o Yuri Alberto, que vive o seu pior momento no Corinthians, recebeu uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra, uma proposta por empréstimo, mas o Corinthians não quer negociar o jogador. O Yuri Alberto continua no Corinthians por enquanto. Quero falar do Pedro Raul. Pedro Raul chegou ao Brasil. Pedro Raul está no Brasil para fazer os exames médicos. O Pedro Raul desembarcou nesta quarta-feira no Brasil para a realização de exames médicos e a assinatura de contrato com o Corinthians. O centroavante estava no Toluca do México e será o 7º reforço do Corinthians para a temporada 2024. Para ter 80% dos direitos econômicos do Pedro Raul, o Corinthians vai pagar cerca de 5 milhões de dólares, aproximadamente 25 milhões de reais na cotação atual, de forma parcelada. Com a chegada de um centroavante, agora o Corinthians prioriza a busca por atacantes de lado de campo e também de um meia atacante. O Corinthians também tem negociações avançadas, e eu vou falar daqui a pouco, para a contratação do lateral direito Mateuzinho e do zagueiro Pablo, ambos do Flamengo. O Pedro Raul entrou em campo pela última vez no dia 12 de janeiro, quando atuou por 61 minutos contra o Querétaro, pelo Campeonato Mexicano, antes de sair com um desconforto muscular. O centroavante passou alguns dias sendo poupado das atividades, mas vinha treinando normalmente no ex-clube. Pedro Raul foi contratado pelo Toluca em julho do ano passado. Disputou 19 jogos pelo clube, sendo titular em 10 jogos, com 4 gols marcados, apenas 4 gols em uma assistência. Foi revelado pelo Cruzeiro de Porto Alegre, tem no currículo passagens pelo Aimoré do Rio Grande do Sul, Vitória de Portugal, Atlético Goianiense, Botafogo, Kashiwa Reysol do Japão, Juarez do México e Goiás, onde foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2022, antes de ser negociado com o Vasco, e do Vasco foi negociado com a equipe do Toluca. Então, Pedro Raul é o mais novo centroavante do Corinthians. E o Corinthians segue em negociações para ter Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. O Corinthians subiu a oferta para ter o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, e avança com Pablo. Bom, ele avança na negociação com o Pablo também, quer os 2 jogadores do Flamengo.
quer esse pacote dos 2 jogadores do Flamengo. Após ter a sua primeira oferta recusada pelo Flamengo, o Corinthians subiu o valor oferecido pelo Mateuzinho. Antes, o Corinthians propunha o pagamento de 3 milhões de euros fixos, cerca de 16 milhões de reais, mais 1 milhão de euros caso o jogador atingisse metas estabelecidas. Mas agora a proposta é de 4 milhões de euros fixos, aproximadamente 21 milhões e 400 mil reais. Com isso, o Corinthians igualou a proposta do Botafogo, que tinha oferecido 4 milhões de euros pelo atleta. O Mateuzinho tem preferência em defender o Corinthians. O Mateuzinho quer defender o Corinthians. O Flamengo gostaria de negociar com o Botafogo. Por isso a novela continua. Mas o Corinthians está otimista em relação à contratação. No caso do Pablo, o negócio é tratado ainda com mais otimismo, porque o jogador está sem espaço no Flamengo, de modo que o empréstimo é visto como mais fácil. Do lado do zagueiro, as tratativas estão avançadas e já há um acerto quanto às bases salariais. O Pablo, que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2017, sob o comando do técnico Fábio Carille. Ele fazia a dupla de zaga com Balbuena. Pablo e Mateuzinho devem ser contratados pela equipe do Corinthians. E para fechar a movimentação do Corinthians no mercado da bola, uma informação importante do jornalista o Samir Carvalho, do canal do Setorista. A informação de que o Corinthians tem interesse na contratação do Claudinho do Zenit da Rússia. É o interesse do Corinthians na contratação do Claudinho. Cadê o Claudinho? O Corinthians, Claudinho que foi revelado no próprio Corinthians, teve passagem pela Ponte Preta, passagem pelo Bragantino, antes de chegar no Zenit da Rússia e ser negociado com o Zenit. O Claudinho tem contrato com o Zenit até 2027. E está muito bem lá no Zenit da Rússia. O empresário do Claudinho é o Fernando Garcia, que faz negócios com o Corinthians já há muito tempo, né? É dono da Elenco e faz negócios com o Corinthians. Eu não tenho mais informações a respeito desta negociação. Foi o Samir quem trouxe esta informação. Mas, de qualquer maneira, a informação é que o Corinthians quer comprar o Claudinho. Está buscando investidores para comprar o Claudinho. E, segundo o Transfer Market, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o valor dele de mercado. Se traz o valor dele de mercado. 18 milhões de euros, o valor de mercado atual do Claudinho. 18 milhões de euros é o valor de mercado atual do Claudinho. Resta saber se o Corinthians vai ter esse dinheiro para contratar o jogador do Zenit da Rússia. Excepcional jogador. Esse jogador realmente mudaria o Corinthians de patamar, mudaria o Corinthians de padrão. O Corinthians, quem está à frente dessas negociações é o Fabinho Soldado. O Fabinho, novo executivo de futebol do Corinthians. É ele que está à frente dessas negociações e que tenta também a contratação do Claudinho. Bom, é isso. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. E me segue nas redes sociais. No Carlos Cereto no Instagram. Carlos Cereto também no Twitter. E seja do clube de membros do canal. Porque você sendo do clube de membros do canal, você participa do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. E agora você sabe...